Muito boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe e nos ampare mais essa noite de estudos. Na sequência do nosso estudo, estamos estudando os princípios fundamentais do Espiritismo e estamos focando hoje, dia 13 de junho de 2022. Nós vamos prosseguir com o estudo da Lei de Causa e Efeito, que é o 7º princípio fundamental dentre os 15. E nessa Lei de Causa e Efeito nós estamos fazendo a correlação dela com os outros princípios fundamentais. Já vimos anteriormente que podem ser encontrados nos nossos vídeos anteriormente, já estão disponíveis. Vimos até imortalidade da alma, foi isso? E hoje nós passamos por pluralidade dos mundos habitados, imortalidade da alma, e hoje nós vamos fazer a correlação da lei de causa e efeito com o princípio fundamental vida futura e plano espiritual. Para começar, se der tempo a gente avança mais em reencarnação, que é o 13º princípio fundamental, influência dos espíritos na nossa vida, que é o 14º, e ação dos espíritos na natureza, que é o 15º. Então, a lei de causa e efeito na vida futura. Em outra pergunta, em outras palavras, onde e quando está a nossa vida futura? Não é depois de a gente desencarnar só, já vimos isso aqui. A vida futura é daqui a pouquinho, daqui a um segundo já é vida futura, daqui a uma fração de segundo já é vida futura. E a lei de causa e efeito, então, estará agindo em nossa vida com toda normalidade. A gente pode fazer a prece, não? Né? Vamos fazer. Então, hoje a gente pode muito bem fazer essa leitura da vida futura aqui e agora. Então, hoje nós vamos conversar sobre isso, vida futura e plano espiritual. Mas antes nós vamos fazer a nossa prece para que a gente inicie os nossos trabalhos com todo o equilíbrio possível. Vamos sintonizar-nos com os nossos amigos espirituais, com Jesus e com Deus nosso Pai. Querido Mestre Jesus, em Tuas mãos amigas, Senhor, nós nos colocamos, e é nessa certeza de que o Senhor cuidará de nós, nos amparará, nos trará toda a intuição por intermédio de seus trabalhadores aqui presentes, é que nós estamos pedindo permissão para iniciarmos a nossa reunião de hoje. Clareia o nosso entendimento, a nossa fala, a nossa audição, o nosso discernimento, para que possamos assimilar bem as lições da noite e dar-nos forças para trazer essas lições para dentro de nós, a nossa consciência, de nossos corações, e externarmos em formas de mudanças de atitude e de conduta nessa encarnação e no futuro. Que a Tua paz seja a tônica da nossa reunião, Senhor. Fica conosco, que assim seja. Muito bem. Vida futura e lei de causa e efeito. Mas vamos tratar na nossa vida futura pós-desencarnação. Estamos vivos, daqui a uma fração de segundo é vida futura, mas dois determinismos nós temos na nossa vida. O primeiro deles é que nós vamos virar anjo. A gente vai evoluir, está evoluindo e vamos atingir a perfeição. Isso é um determinismo, porque Deus é soberanamente justo e bom, e tem uns que já estão perfeitos, que são filhos dele, e nós também estamos a caminho, somos filhos também, então nós vamos chegar lá. Está determinado isso.
E a outra é que nós vamos fisicamente, nós vamos morrer, nós vamos desencarnar. Isso é o segundo determinismo, que nós estamos começando a encarar isso também com toda naturalidade. Então, tem gente aí que ainda está com medo de morrer, que ainda tem esse pavor da morte. A gente quer ficar o máximo que puder, né, que conseguir. Mas quando ela chegar, a gente não vai mais ter aquele pavor, a gente não vai viver também com esse pavor que a gente tinha antes de conhecer alguns princípios, alguns fundamentos que a doutrina espírita traz para nós. E na medida que a gente vai internalizando isso, vai interiorizando isso em nós, vai assimilando isso, a gente vai mudando a forma de conviver com a desencarnação, e ela vai ficando um pouco mais natural para a gente, tanto a dos outros quanto a nossa, tanto a de entes queridos quanto a nossa, porque inegavelmente o Espiritismo nos prepara para isso, está nos preparando. Podemos ainda não termos chegado no ponto que nós gostaríamos de assimilação e aceitação disso, mas já melhoramos muito, com certeza. Mas é um determinismo, isso vai acontecer. E a grande pergunta que tem nos incomodado através das nossas existências é: o que vai ser de mim? E isso o Espiritismo vem trazer muitos recursos para a gente deduzir isso e para a gente enxergar isso, para a gente entender isso através das informações que nos passam. Capítulo 7 do livro Céu e Inferno traz para nós o Código Penal da Vida Futura, que nós gostaríamos de abordar hoje, para a gente primeiro nos chamar a atenção para um estudo mais aprofundado dele por nossa conta, e segundo, para a gente fundamentar a nossa conversa hoje no quinto livro do Pentateuco, da Codificação, para a gente ter uma fundamentação segura para isso. Então, nós vamos... O que acontecerá conosco? Como será? Como nós vamos chegar do lado de lá? Porque quando a gente fala que o Espiritismo responde para nós quem nós somos, de onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui, para onde nós vamos e o que será de nós, hoje nós chegamos nessa última, o que será de nós, para a gente ter noções mais fundamentadas, para ter uma visão mais fundamentada do depois da morte, depois da desencarnação, tomando como vida futura lá, mas mesmo sabendo que vida futura é daqui a alguns segundinhos, daqui a fração de segundo, mas vamos focar lá. Código Penal da Vida Futura, está no livro O Céu e o Inferno, trazido para nós por Allan Kardec, é o quinto livro da Codificação, e ele traz para nós esse Código Penal da Vida Futura. Nós temos o Código Civil, nós temos a legislação humana, e aqui ele traz para nós a legislação espiritual do futuro, para nós no futuro. O que nos aguarda? Como nós seremos acolhidos pela legislação divina do lado de lá? É sério isso, hein, gente? Hoje o assunto é mais sério do que nós imaginávamos. Se eu soubesse que era isso, a gente nem tinha vindo aqui, né? Mas nós precisamos saber. E o Espiritismo vem exatamente contar para nós como são as coisas, porque nós estamos em condições de saber já. Não contava com tanta clareza os planos maiores da vida, porque nós ainda não tínhamos como acessar isso. Se nós estamos acessando, é porque nós damos conta. Então, o Espiritismo não vem, pois, começa assim o Código Penal da Vida Futura. Repetindo, está no capítulo 7 da primeira parte do livro Céu e Inferno. O Espiritismo não vem, pois, com sua autoridade privada, formular um código de fantasia. A sua lei, no que respeita ao futuro da alma, deduzida das observações do fato, pode resumir-se nos seguintes pontos. E aí ele nos apresenta nesse código 30 e
33 artigos nesse Código Penal. 33 artigos. Vamos ver o primeiro. A alma ou espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. O seu estado, feliz ou desgraçado, é inerente ao seu grau de pureza ou impureza. É novidade para alguém isso aqui? Não é novidade para ninguém. Por quê? Porque nós já sabemos que Deus é soberanamente justo e nos trata com justiça. E essa justiça nos pede que nós assumamos a nossa responsabilidade sobre os nossos atos. E que nesse assumir a responsabilidade sobre os nossos atos, nós vamos deparar com os efeitos de todas as causas que nós geramos aqui no amanhã. Isso nós já sabemos. A espiritualidade, os planos maiores da vida, os responsáveis em nos instruir, têm nos municiado de informações assim, abundantemente sobre essa questão. Nós vamos receber lá de acordo com o que nós oferecermos aqui. Nós vamos colher lá de acordo com o que nós plantamos aqui. Isso para nós não é segredo. E isso na vida espiritual, no plano espiritual. Então nós estamos vendo vida futura e plano espiritual juntos aqui hoje, agora. Artigo 2º. A completa felicidade prende-se à perfeição, isto é, à purificação completa do espírito. Toda imperfeição é, por sua vez, causa de sofrimento e de privação de gozo, do mesmo modo que toda perfeição adquirida é fonte de gozo e atenuante de sofrimentos. Voltando a repetir, Deus é soberanamente justo e bom. Se plantou o bem, colhe o bem. Se plantou o mal, colhe o mal. Isso é livre-arbítrio, consequência das nossas escolhas. Agora, isso é depois que a gente morrer, que a gente desencarnar? Não, isso está acontecendo aqui e agora. Nós hoje estamos respondendo por questões que fomos nós que semeamos logo ali, ontem. E que hoje nós estamos sentindo os efeitos positivos ou negativos dela. Os efeitos bons ou ruins desse plantio, o fruto doce ou amargo desse plantio, desse semente que nós semeamos ontem, logo ali. Então, quando a gente fala de vida futura, a gente está falando, quando fala de lei de causa e efeito, está falando, e falamos disso de forma assim absolutamente enxergando a lei de causa e efeito, abrangendo absolutamente tudo na nossa vida, passando pela nossa vida, presente na nossa vida em todos os aspectos. E não precisa, a lei divina, ela não precisa de um agente externo para poder aplicá-la. Ela é aplicada naturalmente. Quando a gente sai daqui, por exemplo, e vai lá para o centro da cidade, nós vamos passar por alguns sinais de trânsito que a gente pode ou obedecer ou não. Mas se a gente não obedecer e ele não tiver uma câmerazinha ou não tiver nenhum fiscal de trânsito perto, vai ficar impune isso. Porque é preciso de um agente terceiro para aplicar a lei para nós. Isso é a lei humana. Isso é a lei material, a física humana, o sinal de trânsito. Mas na nossa consciência vai ficar gravado aquela desobediência à lei humana que nos acostuma a desobedecer também à lei divina. Então é preciso que a gente aprenda e se vigie para obedecer às leis humanas como ensaio, como treinamento, como disciplinamento, para a gente também obedecer às leis divinas. Nessa consciência de que lá nas leis humanas precisa de um terceiro para aplicar a lei, e nas leis divinas não, porque o gatilho para a aplicação dela está na nossa própria consciência. Ficou claro isso, gente?
E ficou claro a importância da gente ir se treinando, se disciplinando para obedecer às leis humanas, porque quem desconhece a lei ou quem não obedece à lei faz a própria lei. E a lei divina a gente não dá conta de fazer. A lei humana a gente faz, porque de repente cria uma lei. E de repente a lei para nós é todo sinal que tiver eu vou avançar. E assumo as responsabilidades. Mas só que as responsabilidades na legislação humana são ínfimas frente àquelas da desobediência às leis divinas. A gente precisa entender isso, para que a gente vá identificando os gatilhos que vão sendo disparados na nossa consciência, para nos chamar a atenção para as transgressões que nós fazemos das leis divinas, para a gente tomar atento, se corrigir, se frear, se educar, reparar, arrepender, reparar e assim por diante. E a completa felicidade prende-se à perfeição. Os espíritos perguntam Kardec pergunta para os espíritos assim: acaso teriam sido feitos uns espíritos criados, uns maus, outros bons? E os espíritos respondem assim: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, e a cada um deles atribuiu determinada missão para fazê-los progredir e chegar e atingir a perfeição e a felicidade plena. Ele diz que ele está falando aqui. A completa felicidade prende-se à perfeição, isto é, a purificação completa do espírito. O que quer dizer isso? Por que purificação? Olha, espiritualmente nós não temos, a nossa essência não é pura, não? Não. Nós já vimos quando estudamos a evolução, naquele gráfico, que nós trazemos em nós, maculando, misturando, não deixando ser pura a nossa essência, que é espiritual. E que a gente traz essa materialidade ainda. Nós transpiramos, exalamos, sonhamos materialidade, buscamos, vivemos materialidade no nosso dia a dia. E isso vai maculando a nossa própria essência, que é espiritual. Então, o que é atingir a perfeição? Buscar a perfeição, buscar essa purificação completa do espírito, porque espiritualmente a nossa essência é espiritual, a nossa essência é espiritual, só que não está puro, tem muita materialidade nela, e nós precisamos de o que é espiritualizar-se? É a mesma coisa que desmaterializar-se, desvincular-se da matéria para poder vincular ao espírito. O que Jesus fala para nós sobre isso? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e o resto será dado por acréscimo. O que mais que ele fala sobre isso? Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça corrói, a ferrugem corrói e a traça consome, mas buscai ajuntar tesouros nos céus, onde a traça não corrói, não consome e a ferrugem não corrói. O Evangelho está presente aí em todo esse processo de encaminhamento para a nossa purificação. O que é isso? Para a nossa perda de vínculos com a materialidade e o nosso acesso cada vez mais progressivamente à nossa pureza substancial, essencial, e a essência nossa, repetindo, é espiritual. Terceiro artigo: não há uma única imperfeição da alma que não importe inevitáveis consequências, como não há uma só qualidade boa que não seja fonte de um gozo. Vamos repetir o que é, na verdade, a essência da lei de causa e efeito? As leis divinas são boas, são eternas, são universais, são justas, são imutáveis. Estão percebendo que vale a pena seguir as leis divinas? Então,
Como consequência, Deus governa o universo utilizando a sua lei, as suas leis, a sua legislação. Como a legislação divina tem todas essas características infinitamente boas, voltadas para o bem, esse universo funciona harmoniosamente quando as leis funcionam. Quando nós transgredimos as leis, nós geramos uma disfunção harmoniosa, nós geramos uma alteração nessa harmonia. E cabe a nós consertar isso. Isso é lei de causa e efeito. Se nós geramos se nós cooperamos e seguimos a lei, e trabalhamos na lei, e acrescentamos e fazemos brilhar a nossa luz e temperamos com o nosso sal, nós recebemos o bem. Se nós transgredimos essas leis e destemperamos, colocamos sal demais ou sal de menos, se nós provocamos a ausência de luz nessa harmonia universal, cabe a cada um de nós consertar isso. Daí a necessidade da reparação no processo de harmonização quando acontece o perdão. Porque perdoar não é só perdoar, não é só ficar no campo da conversa ou da intenção ou do sentimento. É preciso ter um lado prático do perdão, que é a reparação. Porque se houve o perdão, a cicatriz ficou. É preciso apagar essa cicatriz com a reparação. Tranquilo isso? Então o perdão gratuito, paremos de esperá-lo e nos preparemos para oferecer algo mais, quando estivermos nessa operação do perdão. Esse algo mais é exatamente a reparação. É exatamente, não é só tirar o espinho do coração do outro. É, além de tirar o espinho, colocar uma flor lá para reparar isso. O dia do namorado foi ontem, né? Bem romântico isso, né? A soma das penas é assim proporcionada à soma das imperfeições, como a dos gozos, a das qualidades. É essa justiça divina compensativa também. A gente convive uns com os outros e precisamos de aprender isso, e isso tem sido muito bom para nós, quando aplicamos isso. Convivemos uns com os outros, com as diferenças das quais os outros são portadores, sendo capaz de relevar aquilo que nos desagrada, porque as criaturas têm pontos positivos que nos agradam. Uma coisa compensa a outra. Só que nós não somos deuses. Nós precisamos de aprender a dar o tempo das pessoas para que elas cresçam naquilo que está nos agradando. E nós também não temos certeza se nós estamos com a verdade, com a razão. Essa é a magia da relação interpessoal. E quando nós fazemos essa compensação, nós vivemos um pouco mais em harmonia. Mas quando nós só enxergamos o feio no outro, nós distanciamos do outro. Quando nós fazemos essa compensação, com todas as diferenças, nós trazemos isso, o outro para perto de nós. Segundo Joana de Ângeles, isso tem nome, chama-se alteridade. Alteridade é essa virtude que nós estamos caminhando na direção dela, que consiste em conviver, aprender a conviver bem, ser capaz de conviver bem. Não é só conviver não, conviver bem com o outro, mesmo com as diferenças das quais ele é portador. Então, buscar alteridade para cada um de nós é vacinar-se
contra os efeitos negativos da lei de causa e efeito. Porque da forma como nós tratamos, olha o que Jesus fala: com a medida com que medirdes, sereis medidos. Aquele que com a espada fere, com a espada será ferido. Em outra passagem lá de Pedro com Malco, né, quando Pedro corta a orelha do moço, ele está falando exatamente dessa lei que retorna para nós na mesma proporção. E que é isso que ele está falando aqui: a lei é proporcional. A alma que tem 10 imperfeições, por exemplo, sofre mais do que a que tem 3 ou 4. Para que ele está falando isso? Vamos tomar cuidado para a gente ter menos imperfeição, porque vamos sofrer menos. Isso é matemática. É 2 mais 2 é 4. E a matemática divina também funciona nas nossas vidas. E funciona na legislação divina. Aliás, ele é o grande matemático do universo. E quando dessas 10 imperfeições não lhe restar mais que metade ou um quarto, ele menos sofrerá. Qual que é a chave para que a gente se dê bem no plano espiritual? Errar um pouco. Errar um pouco aqui. E o que é errar? Transgredir a lei divina. O que é o certo? Acertar. Obedecer às leis divinas, seguir as leis divinas, aplicar as leis divinas, pautar a vida nas leis divinas. É simples assim, gente. E por que a gente não toma atento nisso, né? Por que a gente não vai nessa linha? Sabe por quê? É porque ainda existe muita influência da matéria sobre as nossas vidas. É por isso que ele volta lá na segunda. Na proporção em que nós formos nos aperfeiçoando e formos nos depurando, o que é isso? Buscando a nossa própria essência, que é espiritual, na proporção que isso vai acontecendo, nós vamos também tendo a nossa vida mais facilitada. Como é que a gente pode entender isso aqui nas leis físicas? Todo mundo aqui conhece como é que funciona um carro, né? Você bate na chave, aciona o motor de arranque e ele começa a funcionar, o motor funcionar. Quando o motor de arranque não está legal, ou então a bateria riou, você bate na chave, o motor de arranque o motor não funciona. Então é preciso empurrar. Estou falando dessa questão aí do motor de arranque, do bater na chave e não funcionar, exatamente para mostrar essa confusão que nós vivemos nela. E a dificuldade que nós temos de sair dela, estamos tendo de sair dela, por causa ainda da falta de energia que nós temos. Então é preciso empurrar o carro. E quando se vai, para que ele pegue, para empurrar um carro, para ele fazer ele pegar, aí gasta umas 3 pessoas, dependendo do peso do carro, uma pessoa só não consegue empurrar, está aí numa velocidade para ele acionar o motor de arranque, pegar no tranco, como fala. Então nós estamos precisando de começar a pegar no tranco, precisamos de pensar nisso. Se está faltando energia, nós precisamos de começar a buscar ajuda para a gente pegar no tranco. E buscar ajuda onde? No outro? O outro pode fazer por nós? Não. Buscar ajuda nos planos maiores da vida. Energia nova para proporcionar a capacidade de realizar as mudanças que nós precisamos para que a gente se energize mais e não precisa de pegar no tranco mais. Mas no início desse processo, precisa de uns 3 ou 4 homens fortes para empurrar esse carro, para dar nele uma certa velocidade para ele pegar no tranco. Mas é interessante a gente observar que no início, quando o carro está parado, a força que os 3 ou 4 homens colocam para fazer ele movimentar é muito grande. E assim que ele começa a movimentar, a força necessária diminui. Isso é o nosso momento existencial de hoje. Não que o nosso carro esteja parado, mas ele está assim em movimento muito lento. Então ainda precisamos fazer muita força. Os homens, 3 ou 4 homens, são valores que nós trazemos em nós para nos tirar da inércia, para nos tirar do repouso.
Porque se a gente for olhar para a gente, nós estamos repousando em muitos quesitos de valores que compõem o nosso patrimônio espiritual. Estamos parados em muitas coisas, principalmente no nosso processo de busca do espiritual, porque nós estamos muito focados no material, e quanto ao processo de busca do espiritual, nós estamos ainda parados. Vamos muito longe não, gente. Nós fazemos reuniões públicas e vamos em muitas casas fazer reuniões públicas. E nós levamos o estudo dos 15 princípios fundamentais para todas as casas. O acesso ainda é muito pequeno. Não precisa mais sair de casa, não precisa mais ir na casa espírita, não precisa mais, é só entrar no endereço que a gente passa, na página do Jeff, e no YouTube assistir os vídeos, anotar, tirar dúvidas, nos colocamos à disposição para tirar as dúvidas, mas o interesse é miúdo ainda. Da nossa própria casa o interesse é miúdo. Sabe por causa de que é isso? É porque ainda estamos dormindo para muitos outros valores. Estamos aqui jogando pedra e nem criticando ninguém, estamos compartilhando com vocês uma constatação que a gente tem no dia a dia, na prática. E agora que a gente está começando a acordar para isso, que bom. Mas em muitos nós estamos, o nosso carro está parado, está estacionado, está morto, parado. Lá no Apocalipse, Jesus fala para nós assim: eu sei das tuas obras, que tem nomes de que vives, mas estás morto. Está falando de nós, desses valores que ainda estão mortos dentro de nós, desse veículo parado ainda dentro de nós, que precisa de muita força do nosso campo íntimo para a gente gerar esse movimento. E é interessante notar que quando consegue-se tirar esse carro do repouso, que não está pegando, tirar ele do repouso, há uma força de atrito mantendo ele mais pesado no chão. Quando ele começa a entrar em movimento, ele vai ficar, a força já é menor. Quando a gente começa a se interessar por esses valores, e eles começamos a gostar deles, a gente vai exigindo que a gente se esforce menos para continuar seguindo, para continuar buscando, para continuar se interessando, para continuar gostando, etc, etc. E às vezes a gente acessa e não gosta mesmo, porque não está na hora também. Então o carro tem que ficar parado mais um tempo, mas enquanto ele fica parado não se chega a lugar nenhum. É preciso observar isso. Isso é efeito. É exercício. Eu posso pegar, eu posso largar. Agora, se eu largo, eu fico parado e continuo parado com os mesmos resultados de antes, porque é mesmo comportamento, mesmo resultado. Se parado está ruim, então vai continuar ruim. O que é continuar ruim? Há um incômodo aqui que está me preocupando. O que eu mais quero realmente é ser feliz. Isso é eu aqui, é todas as individualidades do universo. O que nós mais queremos é ser feliz. E estamos sentindo que não estamos pegando o caminho certo. Isso nos incomoda profundamente e gera um desconforto íntimo em nós. E isso nos faz sofrer. Então nós precisamos de sair do repouso, sair da inércia, de começarmos, porque na medida que a gente começa esse movimento, sai da inércia, sai do repouso, a força que nós vamos precisar é menor. Então, espíritos que estão em patamares mais avançados que nós de evolução, estão tendo que fazer muito menos esforço do que nós aqui mais inferiorizados, ainda estão precisando de combater muitos valores. É o que o apóstolo Paulo chama de combater o bom combate, deve ser. É cada um de nós combatendo o bom combate. Mas a gente vai percebendo que quanto mais a gente vai saindo, ganhando um pouco mais de aceleração, menos força nós vamos tendo que fazer para isso. Esse é o momento que nós estamos vivendo. Estamos começando a acordar, estamos recebendo forças desses 3 ou 4 homens, ou seja, potencialização dos nossos recursos íntimos. São os homens que moram dentro de nós, os homens velhos que estão dentro de nós e que estão começando a acordar para novos valores pelo processo de busca de uma conduta diferenciada de tudo que teve até agora, para que haja efeitos diferenciados.
Isso não é para depois da desencarnação, não é para agora, é para a gente ser mais feliz agora, para a gente estar mais contente com a gente mesmo aqui e agora, para a gente estar mais bem disposto, com vontade de viver, gostando da vida, compartilhando mais o bom, o belo. Isso não é só no dia dos namorados, precisa todo dia ser dia dos namorados, todo dia ser dia dos pais para honrá-los, todo dia ser dia das mães, todo dia ser dia do professor, todo dia ser Natal, precisa que a gente caminhe para essa direção. Nós vamos interromper aqui rapidinho, fazer uma paradinha rápida aqui só para ajustar e voltaremos na sequência dessa nossa conversa. Já. Até já.